Histórias incríveis. O dia em que o Bayern se vestiu de seleção brasileira, freguês do Kaiserslautern nos anos 70 e 80, time bávaro usou camisa inspirada no Brasil para vencer o adversário e quebrar jejum de 8 anos. Em 1983, o Bayern de Munique já havia vencido a Bundesliga 6 vezes e estava começando a construir a dinastia que dominaria o futebol alemão até hoje. Mas ainda havia algumas contas a acertar com certos adversários. Afinal, era difícil entender por que a poderosa equipe bávara tinha tantas dificuldades para vencer o modesto Kaiserslautern fora de casa. E, quem diria, o clube foi buscar inspiração no Brasil para quebrar um incômodo jejum contra o adversário. A seca já durava 8 jogos e 8 anos. Naquele tempo, mesmo soberano na Alemanha, apesar das esporádicas ameaças de Borussia Mönchengladbach e Hamburgo, o Bayern seguia apanhando do Kaiserslautern. A última vitória havia acontecido no dia 3 de maio de 1975, com gol de Uli Hoeneß, atual presidente do clube bávaro. Antes mesmo, as visitas ao temido estádio Betzenberg não eram prazerosas. Em 1973, os bávaros chegaram a estar vencendo por 4-1, as levaram uma virada incrível no segundo tempo e perderam por 7-4. Durante todo o período do jejum, o Bayern conseguiu, no máximo, 2 empates. Por outro lado, amargou derrotas, algumas delas contundentes, como a goleada por 5-0 em 1978. Isso porque o rival não era necessariamente uma potência. A melhor colocação do Kaiserslautern naqueles tempos foi o terceiro lugar em 1978, 79 e 79, 80. Para combater o desânimo que dominava os jogadores do Bayern antes do duelo de 26 de novembro de 1983, a diretoria teve uma ideia diferente. Que tal vestir a equipe com o uniforme da seleção brasileira, uma das potências do mundo do futebol? Com a camisa canarinho e o short azul, o time certamente ganharia uma injeção de confiança. Pelo menos foi o que pensou o homem que até hoje dá as cartas no maior time da Alemanha. Foi Uli Hoeneß, então diretor comercial e atual presidente do clube, que teve a ideia. Ele tentou algo fora do comum para que finalmente pudéssemos vencer em Betzenberg. Com o objetivo de, enfim, quebrar a escrita, o Bayern de Munique adotou um clima de mistério para surpreender o adversário na hora certa. Nós só trocamos o uniforme após o aquecimento para surpreender todo mundo e entrar com a mentalidade vencedora. Isso nos deu confiança, contou o meia Søren Lerby, outro presente ao duelo. Assim, na hora de entrar em campo, lá estava o Bayern de camisa amarela, com detalhes verdes e calções azuis. O Kaiserslautern ainda tentou contra-atacar, utilizando um uniforme todo verde, pouco usual, mas a sorte estava mesmo com a camisa brasileira, entre aspas, do Bayern de Munique. No primeiro tempo, o goleiro Jean-Marie Pfaff defendeu um pênalti do zagueiro Andreas Brehme. Und Pfaff hat kaum Mühe und wohl die besseren Nerven. Die Chance zum 1:0 in dieser 48. Minute. Grande destaque do Kaiserslautern. O arqueiro ainda se destacaria com outras boas defesas. No fim do duelo, os atletas correram direto para saudar Pfaff como herói do triunfo. Fazendo jus à tensão da partida e do clima de guerra, os jogadores não economizaram nos lances mais ríspidos. O Kaiserslautern ainda reclamou um outro pênalti não marcado pelo juiz. Na segunda etapa veio a redenção do Bayern. O defensor Klaus Augenthaler, numa cobrança de falta, contou com o desvio da barreira para marcar o gol da vitória dos bávaros e pôr fim ao tabu. Die Bayern führen 1:0. Wir werden auch dieses Tor jetzt noch einmal sehen. Os torcedores do Bayern de Munique ficaram muito felizes com a vitória, nem se importaram com a camisa diferente. Normalmente, naquele tempo, o Bayern jogava de branco quando enfrentava o Kaiserslautern fora de casa. A imprensa, por sua vez, ressaltou a superstição no futebol, afirmou Hasenbrecht. Apesar de conseguir acabar com o jejum, o Bayern não conseguiu conquistar o campeonato alemão naquela temporada. Ainda assim, a sorte da camisa brasileira se estendeu ao Bayern nas 2 temporadas seguintes, quando os bárbaros voltaram a vencer o Kaiserslautern fora de casa. Apesar disso, o modelo não caiu nas graças da opinião pública.
recentemente uma retrospectiva dos 50 anos da Bundesliga feita pelo jornal Southern Trash. O uniforme foi escolhido entre os mais feios da história da competição. O Bayern, porém, ainda repetiria o uniforme em outras oportunidades. Como funcionou contra os Kaiserslautern, nós repetimos o uniforme em ocasiões específicas, como um significado especial, revelou o presidente Uli Hoeneß. Nos anos 90, o uniforme reapareceu em nova versão no Bayern entre 1993 a 1996. A segunda camisa dos bávaros era predominantemente amarela, com detalhes em verde e preto. Na época, porém, não havia um jejum a ser quebrado. Como, por exemplo, neste jogo aqui contra o Flamengo pelo torneio da Malásia, derrota por 3-1. Talvez fosse uma última homenagem aos tempos que a maior potência alemã precisou se sentir uma seleção brasileira para superar seus medos. Bayern hat gewonnen, zum ersten Mal nach Jahren. Es war ein glücklicher Sieg für eine routinierte, von der Spielanlage den Pfälzern überlegene Mannschaft. Vielleicht werden sie hier in Zukunft immer in Gelb-Blau wie die Brasilianer antreten. Kaiserslautern hätte heute wohl besser das Trikot der Roten Teufel nicht tauschen sollen. Zurück